Sabes, quando pensamos em projetos escolares, vem-me quase sempre à memória aquelas tarefas um bocado forçadas. Sim, coisas que fazíamos para a nota e que pareciam não ter ligação nenhuma com o mundo real. Exatamente. Mas hoje o que temos aqui é um plano que vira essa ideia completamente do avesso. Uhum. A proposta é transformar a sala de aula num estúdio e dar aos alunos uma voz que pode literalmente ser ouvida em qualquer lado. E o mais interessante é que o ponto de partida é algo aparentemente tradicional, a leitura. Estamos a falar do plano para um podcast chamado Leituras ao Ouvido, do agrupamento de escolas António Sérgio, em Vila Nova de Gaia. Isso mesmo. A nossa análise baseia-se no plano de projeto, que é super detalhado, do Almarindo Oliveira de Pinho, e também nos materiais de um curso sobre jornalismo escolar. Certo. E a nossa missão aqui é, basicamente, desconstruir como uma ideia que parece simples, alunos a falar sobre livros, se transforma numa máquina de aprendizagem. Complexa e relevante. Exato. Vamos mergulhar nos objetivos, na logística, nas ferramentas, quer mesmo perceber se isto é tão bom na prática como parece ser no papel. Pois, e eu acho que aí é que está o ponto central. Porque este projeto, na verdade, não é sobre fazer um podcast. Não. Não. É um currículo de competências para o século XXI, mas disfarçado de projeto de leitura. Os alunos pensam que estão a falar de livros, mas estão a aprender a comunicar, a colaborar, a usar ferramentas digitais. Um currículo disfarçado. Gosto dessa ideia. É uma afirmação forte. Então, vamos começar pela base. Vamos a isso. A ideia é integrar isto no jornal da escola, o Apontas. Alunos a apresentar livros. À primeira vista, não soa a revolução nenhuma. O que é que o torna tão especial? Bem, a diferença está toda no como e no porquê. Em vez de se pedir um resumo escrito que só o professor vai ler, A tarefa clássica? a tarefa clássica, o projeto diz: pega nesse livro de que gostaste e convence os teus colegas a lê-lo, mas num formato que eles já consomem todos os dias. O podcast? Lá está. A leitura deixa de ser um ato solitário, académico, e passa a ser conteúdo partilhável, algo que eles criam e de que se orgulham. A dinâmica muda por completo. Percebo. O meio aqui é mesmo a mensagem. Mas estavas a dizer que vai para além da leitura. Se um aluno participar nisto, que competências é que realmente leva para a vida? Olha, a primeira é a mais óbvia, comunicação. Mas não é a típica apresentação oral para a turma. Não. Não, aqui a audiência é real. E pode ser desconhecida. Isso obriga-os a serem claros, a serem concisos, cativantes, têm de aprender a estruturar um argumento. Do género, porque é que este livro é bom? Exato. O que é que o torna especial? Têm de sintetizar a história sem a estragar e, ao mesmo tempo, dar uma opinião pessoal que crie curiosidade. É um treino de comunicação muito sofisticado. Faz todo sentido. É a diferença entre falar para uma sala e falar para um microfone, a saber que qualquer pessoa pode estar a ouvir do outro lado. Mas, ao ler os documentos, houve um aspecto que me saltou logo à vista. Qual? A componente de inclusão com os alunos de português de língua de acolhimento. Parece-me central. Esse é, para mim, o coração do projeto. Muitas vezes, estes alunos, os PLA, estão numa posição mais vulnerável, não é? Claro, estão a aprender a língua, podem sentir-se inseguros. Pois. E este podcast cria um espaço seguro, com um propósito muito claro para eles praticarem o português. Mas a genialidade, para mim, está em ir mais além. Não é só praticar a língua. É dar-lhes a oportunidade de partilharem as suas próprias culturas, certo? Precisamente, eles podem apresentar um livro do país de origem deles, partilhar uma perspectiva diferente. De repente, a bagagem cultural deles não é algo que fica à porta da escola. É um ativo. É um ativo que enriquece toda a comunidade. O podcast torna a diversidade da escola audível, real. Para esses alunos, o sentimento de pertença e de valorização deve ser enorme. E enquanto fazem isto tudo, estão a mexer em tecnologia. O plano deixa muito claro que os alunos não são só as vozes. Nem pensar. São incentivados a participar em todo o processo. Gravam, editam o áudio, criam a imagem do episódio, publicam. E pelo caminho deparam-se com questões essenciais de literacia mediática. O que são direitos de autor? Onde é que eu posso encontrar música que posso usar legalmente? Qual é a ética da edição? Certo. Passam de consumidores passivos de média a produtores críticos. Conscientes. E a biblioteca escolar está no centro disto tudo.
Deixa de ser só o sítio onde se vão buscar os livros. Converte-se no hub criativo do projeto. É o estúdio de gravação, a sala de produção, o centro que liga alunos, professores e tecnologia. O plano chama-lhe Aprender com a BE. E é a materialização perfeita dessa ideia. A biblioteca como um organismo vivo e não um arquivo poeirento. A visão é de facto inspiradora, mas a minha mente mais pragmática começa logo a pensar nos obstáculos. Como é que uma equipa com horários preenchidos, recursos limitados, consegue pôr esta máquina a funcionar? O plano aborda essa logística e de uma forma muito inteligente, muito realista. Como? A chave está na estrutura. Por exemplo, os episódios são curtos, entre 5 a 10 minutos. O que é uma decisão brilhante? É. Por duas razões. Primeiro, respeita a capacidade de atenção do público mais jovem. E segundo, torna a produção muito mais manejável. É menos intimidante para um aluno preparar um guião de 7 minutos do que um de 30. E a frequência? 1 ou 2 episódios por mês. Também me pareceu sensato. Evita o esgotamento. Claro. Mas o que eu achei mesmo uma jogada de mestre foi o formato fixo dos episódios. Quase como uma receita de um bolo. É a espinha dorsal que mantém tudo de pé. Ter um guião base, vinheta, apresentação, resumo, análise pessoal, fecho, remove uma carga de trabalho mental enorme. Não têm de reinventar a roda a cada episódio. Exatamente. Sabem que peças precisam de criar. Isso cria consistência para quem produz e familiaridade para quem ouve. O ouvinte sabe o que esperar. E a equipa por trás não pode ser só uma pessoa, imagino. De maneira nenhuma. A colaboração é a base. O professor bibliotecário é o maestro, o coordenador, mas depois tem o apoio crucial dos professores de português e de PLA. Ajudam na escolha dos livros, na preparação dos alunos. Validam os guiões. Exato. É uma articulação real entre a biblioteca e a sala de aula. E o que me parece interessante é o papel dos alunos, para além de serem só os apresentadores. Sim, e isso é fundamental para o sentimento de apropriação do projeto. O plano diz que os alunos podem ser assistentes de gravação, editores de áudio. Isso aproveita diferentes talentos. Claro, um aluno que seja mais introvertido, mas que adore tecnologia, pode encontrar o seu lugar a editar no Audacity. Outro, que adora comunicar, brilha em frente ao microfone. O projeto cria diferentes portas de entrada. Falando em ferramentas, essa é muitas vezes a parte em que estes projetos morrem. A falta de equipamento caro. Pois, mas o plano contorna isso com muito pragmatismo. A lista de hardware é o básico. Microfones USB, que hoje em dia são acessíveis, auscultadores e os próprios telemóveis dos alunos. Espera aí. Essa ideia de usar os telemóveis é prática, mas não cria logo um problema de desigualdade entre quem tem um telefone melhor ou pior? E a qualidade do áudio? É uma preocupação válida e o plano não a ignora. A ideia é ter os microfones USB como equipamento principal disponíveis na biblioteca para toda a gente. Certo, os smartphones são o plano B, uma forma de dar flexibilidade. E a verdade é que a qualidade do áudio dos telemóveis hoje, com a técnica certa, num sítio silencioso, perto da boca, pode ser surpreendentemente boa. A mensagem aqui é: não deixes que a falta de um estúdio te impeça de começar. É sobre acessibilidade. Ok, justo. E do lado do software, a filosofia é a mesma? Totalmente. A aposta é em ferramentas gratuitas e robustas. Para a edição de áudio, o Audacity é o clássico do software livre. Poderoso, fiável. Para a parte gráfica, o logotipo, as capas, o Canva, que na versão gratuita já permite fazer coisas com um ar muito profissional. E depois a parte final, que assusta muita gente. Como é que se põe o podcast no ar? Aí a escolha recai sobre plataformas como o Spotify for Podcasters, o antigo Anchor. É outra decisão muito inteligente. Porque faz tudo por eles. Basicamente, faz tudo, aloja em chacheiros de graça e trata da distribuição para as grandes plataformas. Spotify e Apple Podcasts. Com um clique, o podcast está em todo lado. Isto resolve, a custo zero, um dos maiores quebra-cabeças técnicos. A barreira não é tecnológica. Não. A barreira está na organização, na visão e, claro, na consistência. Certo. Então temos a visão, a equipa, as ferramentas e os primeiros episódios estão produzidos. Mas todos sabemos que se criarmos algo fantástico e ninguém souber que existe, é como se não existisse. Pois. Como é que o plano pretende tirar o leituras ao ouvido da biblioteca e levá-lo aos ouvidos das pessoas? A estratégia de divulgação que eles desenharam é muito completa, porque atua em duas frentes ao mesmo tempo. O mundo físico e o mundo digital. Exatamente. Uma abordagem híbrida.
Vamos começar pelo mais tradicional, então. Dentro dos muros da escola. Pronto. A primeira audiência a conquistar é a da casa. O plano prevê o uso de métodos clássicos, mas que funcionam. Cartazes bem desenhados nos corredores, folhetos. Divulgação em reuniões de pais. Sim, em eventos da escola, o objetivo é que seja impossível alguém andar na escola e não saber que existe um podcast novo feito pelos colegas ou pelos alunos. É criar uma base de ouvintes local, orgulhosa. Mas para furar essa bolha, a estratégia digital é que é decisiva, não é? Sem dúvida. E aí eles usam uma rede de canais próprios. O podcast será promovido no site da biblioteca, o Mais que Letra, no jornal online da escola. Nas redes sociais do agrupamento. Isso garante que a comunicação chega à comunidade escolar que já segue esses canais. Mas o passo seguinte é o mais importante. Que é ir ao encontro das pessoas onde elas já estão. Precisamente. A distribuição em plataformas como o Spotify, SoundCloud ou até YouTube é o que permite que o projeto tenha uma vida para além da escola. Em vez de obrigar as pessoas a ir a um site específico, o conteúdo aparece nas aplicações que elas já usam para ouvir música ou outros podcasts. Remove qualquer atrito. Espera lá. Então eles não se limitam a publicar o episódio e a cruzar os dedos. O plano vai mais longe e prevê mesmo uma forma de medir se isto está a resultar ou não. Isso é raro em projetos escolares. E é isto que leva o projeto de uma simples atividade para um projeto a sério, com gestão e avaliação. Ok. O plano inclui uma fase de monitorização muito clara, que olha para dois tipos de dados. Primeiro, os números, os indicadores quantitativos. Quantos downloads, quantos ouvintes únicos por episódio. As métricas frias que as plataformas dão. Exatamente. Esses números dão uma imagem do alcance. Estamos a chegar a 50 pessoas ou a 500. Mas o plano não se fica por aí e avança para o que é talvez mais importante num contexto educativo. Os indicadores qualitativos. Lá está, o impacto humano. E como é que se mede isso? Através de várias formas. Feedback direto, com questionários simples à comunidade, análise do teor dos comentários deixados nas plataformas. Se as pessoas estão a gostar, a dar ideias. Exato. E o mais revelador de todos, a observação direta. O entusiasmo dos alunos para participar está a aumentar. Outros professores estão a querer envolver as suas turmas. Esse envolvimento orgânico é muitas vezes o melhor indicador de que o projeto está a criar valor real. E esta combinação de dados permite-lhes literar, certo, perceber que tipo de livro gera mais interesse ou que formato funciona melhor. É isso mesmo. Permite tomar decisões informadas em vez de se basearem em suposições. Permite ajustar a rota e garantir que o projeto continua relevante e a cumprir os seus objetivos. Analisando isto tudo, fica claro que o Leituras ao Ouvido é uma espécie de cavalo de Troia pedagógico. Entra na escola com a bandeira da promoção da leitura, um objetivo nobre, clássico, mas lá dentro transportam um exército de competências para o século XXI. É a metáfora perfeita. A grande lição deste plano é como ele subverte o papel tradicional do aluno. Deixa de ser um mero receptor de informação. Passa de um consumidor de mídia a um criador, um curador de conteúdo, um comunicador. O projeto apropria-se das plataformas do cotidiano dos jovens, como o Spotify, e transforma-as. De espaços de distração em ferramentas de aprendizagem. E de construção de comunidade. No fundo, diz-lhes: o mundo em que vocês vivem lá fora, com os vossos telemóveis e as vossas apps, não é inimigo da escola. Vamos trazê-lo para cá para dentro e usá-lo para fazer coisas incríveis. E ao fazer isso, ensina-lhes talvez a literacia mais importante de todas hoje em dia. A de que as ferramentas que usam para se entreter são também ferramentas extraordinariamente poderosas, de criação e de influência, e que eles têm capacidade de os usar com um propósito. Fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. O projeto, na sua forma atual, está focado em analisar e partilhar obras que já existem. É um passo gigante. Mas, e se for apenas o primeiro passo? Qual seria a evolução natural? Exato. Será que um projeto como este poderia evoluir para os alunos começarem a criar e a partilhar as suas próprias histórias originais, em formato áudio? Transformar a biblioteca escolar não só num centro de leitura, mas num verdadeiro centro de autoria, uma incubadora de novos criadores de conteúdo.